Isso é o seguinte, você vai ter tranquilidade para focar no que realmente importa, porque o RavenDB ele cuida de toda a parte pesada para você, né? O que significa? Significa que toda aquela complexidade, né, que o desenvolvedor ele tem que resolver de banco de dados, né, o RavenDB ele vai realizar para você de maneira transparente, em background, e enquanto o desenvolvedor ele se preocupa no máximo, ele se preocupa em focar, né, no código, escrever código e entregar features, né, e a ferramenta ela tem que ser um facilitador. Então isso significa o The Boring Way, é um trocadilho. The Boring Database. Então vamos lá. Continuando no que é o RavenDB, né? O RavenDB ele possui uma query language, Raven Query Language. Ela é baseada no SQL, então ele facilita você utilizar ali query language na interface de gerenciamento do banco de dados. E ele também ele armazena, né, os dados, né, em formato JSON, então a gente consegue ter uma estrutura de dados armazenados ali bem flexível e desnormalizada, né, de forma hierárquica. É diferente dos bancos relacionais, que são tabelas, e essas tabelas elas têm associações por meio de joins, né? Então a gente tem várias camadas de normalização. Aqui é um armazenamento em formato JSON. A indexação é inteligente e automática, né? Então, a gente tem ali o banco de dados relacional, a gente tem que fazer as indexações, pensar nos índices de forma mais inteligente, né? Para a gente não degradar a performance do banco de dados. O RavenDB, ele cuida disso para você. Então, quando ele detecta que precisa ser feita uma indexação, ele automaticamente vai fazer isso em background, de forma assíncrona. E ele é totalmente ACID, né? Isso significa que ele garante que as transações, que os dados não sejam perdidos, né? Então, de forma atômica, consistente, isolável e durável. Isso significa que ou ele armazena tudo, ou se algum documento deu algum problema, no momento do armazenamento, ele faz um rollback, né? Ele não armazena nada. Por quê? Porque ele tem que garantir a consistência. E o interessante do RavenDB é que ele é um banco de dados, quando você configura ele em clusters, em vários nós, cada nó ele tem ali uma replicação daquele banco de dados. Isso significa que ele vai garantir para você que as transações ADS ela aconteça de forma distribuída, ela aconteça em todos os nós. Se a maioria dos nós enviarem um OK que, beleza, deu tudo certo, então ele gera uma consistência em cluster. Se qualquer nó der algum problema, ele não faz, né, o aceite da transação. E isso garante que a gente tenha consistência também num cluster distribuído. A gente também tem o cluster, como eu já falei anteriormente, os clusters são distribuídos com replicação automática de nós e o balanceamento automático, né? Significa o quê? Que a gente tem vários nós servindo o client, e isso significa que a gente ali vai ter o balanceamento dessa carga. Se caso algum nó cai, tem outro nó para poder continuar fornecendo ali as operações para o cliente. E por que usar o RavenDB? Ele é de alto desempenho, né? Então foi feito alguns testes em hardware de commodity, né? Hardware simples. Então houve uma performance de 1 milhão de leituras e 100 mil escritas. Isso é muito, muito potente, é um altíssimo desempenho. Um motor de consultas avançadas, né, com a Raven Query Language, também tem backups automáticos, você pode configurar de maneira super simples um backup automático para ele poder, sei lá, ser colocado num S3 de maneira automática, então você vai ter ali essa garantia. O RavenDB Cloud, que ele é um serviço em nuvem do RavenDB, que com alguns cliques você já tem um banco de dados com altíssima escalabilidade, já pronto para você utilizar, né? A gente também, ele é um banco de dados super seguro, ele é open source, então você pode ir lá ver o código-fonte. O RavenDB também ele tem algumas licenças de segurança que eles adquiriram, que torna ele um banco de dados extremamente seguro. Ele também faz a integração com os bancos de dados relacionais
se você quer fazer algum tipo de migração de dados, né, do banco relacional para o não relacional. Tá bom, agora a gente vai para o que interessa. Eu vou ter que dar uma corridinha, porque por causa dos problemas técnicos, né, mas eu acredito que vai dar para a gente passar em todos os exemplos que a gente tem de códigos ali. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é rodar 3 instâncias do RavenDB e a gente vai criar um cluster dele. Então, eu tenho um Docker Compose, esse repositório ele vai ser compartilhado em repositório do GitHub. E aqui a gente tem um Docker Compose. A gente vai configurar 3 serviços, o Raven 1, Raven 2 e Raven 3. Aqui a gente vai pegar a última versão de imagem que tem do RavenDB, a gente vai liberar portas necessárias que precisam, essa 8080, 38888, e algumas variáveis de ambiente para a gente configurar a inicialização rápida, né? Para a gente não precisar ficar clicando e configurando o banco de dados. Aqui é a mesma configuração para uma segunda instância e para uma terceira instância. Então eu vou abrir meu terminal. E vou rodar o comando docker compose up com o parâmetro "-d", para ele rodar em background. Certo? Então a gente pode conferir as instâncias aqui. Elas estão rodando. E agora eu vou entrar no estúdio de gerenciamento também, para vocês verem que ele é bem completo. Você consegue gerenciar todo o banco de dados por lá. Localhost 2.8080. Aqui nós temos o estúdio de gerenciamento. Aqui a gente tem a parte de banco de dados. Eu vou criar um banco de dados aqui chamado Soft Quick Create, para ele criar rapidamente o banco de dados. Então, como eu ouvi falar do banco de dados, ele é um banco de dados baseado em documentos JSON. E esses documentos de JSON eles são agregados em coleções, collections. E aqui a gente tem algumas opções aqui que a gente pode fazer patch de documento, query de documento. Patch a gente faz update aqui diretamente pelo estúdio utilizando a Raven Query Language. Também queries. Aqui tem algumas tasks para a gente importar e exportar dados. Configurações gerais. O RavenDB ele fornece muitas outras formas de a gente trabalhar com outros tipos de dados, também não sendo JSON. A gente consegue trabalhar com séries temporais, né? Eles são armazenados em documentos JSON, mas a gente tem algumas features, uma API bem completa para a gente trabalhar com séries temporais, com dados geográficos também. É bem interessante. A gente também tem uma parte aqui que a gente pode conferir os status do banco de dados, para a gente poder debugar o banco de dados. Então tá, eu vou fazer a configuração de um cluster. Aqui a gente tem o nó principal, ele está usando esses recursos de Core Memory, e ele é o nó pai. Então eu vou adicionar o nó Raven 2, certo? Aqui ele vai pedir a licença, eu não quero... Eu vou adicionar uma licença comunitária que eu já tenho. Essa é outra coisa legal também do RavenDB, que ele fornece uma licença comunitária para você poder trabalhar com ele, testar bastante. Então, beleza. Eu vou adicionar, pronto. Agora aqui a gente tem o nó A e o nó B conectados. E Raven 3, 2.8080. Pronto, temos os 3 nós conectados. Pronto, agora a gente tem uma estrutura de alta disponibilidade.
Então, o RavenDB ele consegue garantir para nós ali alta disponibilidade e consistência, né? Teorema CAPES, consistência, CA, CP, né? De consistência, partição e disponibilidade de partição. A gente pode configurar ele do jeito que a gente quer. Tá bom. Então, aqui eu tenho um banco de dados, agora a gente vai para o código, que é o que a gente quer ver, o código. Então, certo. Aqui eu tenho duas entidades, produtos e categorias. Produtos tem um ID, nome, e ele faz uma referência ao ID de uma categoria, e ele tem esse parâmetro de unidades em estoque, e eu tenho outra entidade, categoria, com o ID e o nome, e a gente vai fazer alguns testes bem básicos aqui, pra vocês verem como é muito simples começar a utilizar o RavenDB, e isso daqui que eu estou mostrando é só a pontinha dele, né? Então tem muito mais coisa para ser explorado nesse banco de dados. Aqui eu tenho duas classes, uma classe que eu tenho os meus testes, que a gente vai executar, e a gente tem um database fiction, que ele tem uma propriedade document store. Então a gente começa primeiramente pelo document store, que é onde a gente configura a conexão, né, com os nossos nós do RavenDB, e em qual banco de dados a gente vai se conectar. E esse document store, pela documentação do RavenDB, ele pede que ele seja um objeto singleton, né? Que ele tem um ciclo de vida do início da aplicação ao fim da aplicação, porque ele é um objeto difícil de ser criado, né? Ele gerencia toda a conexão, toda a interface ali, client-server, mas dentro dele tem um outro objeto que ele é um objeto simples, que ele pode ter, né? Um ciclo de vida curto, por exemplo, um ciclo de vida de uma requisição HTTP, que é nele onde a gente vai trabalhar, que são as sessões, né? E a gente pode trabalhar com as sessões assíncronas, async session, e elas são ACID, né? Totalmente, elas implementam o pattern que é o Unit of Work, unidade de trabalho. Beleza, aqui eu configuro o dispose para que quando esse objeto ele deixar de existir, a gente libera o recurso para aplicação. Então, esse seria a configuração básica quando você for utilizar na sua aplicação. Aqui a gente tem o Database Fixture, que tem o Document Store. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é armazenar um documento. Então, a gente precisa, dentro do Document Store, pegar uma seção assíncrona. Aqui eu instancio, crio um objeto categoria com um nome. A primeira coisa que eu faço é armazenar essa categoria na sessão, né? Ainda que não aconteça um sincronismo do cliente com o banco de dados, né? Eu faço só um armazenamento local, como se fosse aqueles cache lá de banco de dados relacional. Depois ele sincroniza, né, com o servidor. Aqui a gente tem a entidade produto, e aqui eu crio um nome e eu vinculo a categoria que eu criei logo acima, né? Assim que a gente dá um store da categoria, ele automaticamente cria um ID para nós utilizando um padrão que chama o Hilo. Depois vocês podem ler na documentação do RavenDB, eles explicam a motivação de usar esse Hilo, mas se vocês quiserem, pode ser utilizado o ID. Então, basta, antes de... no momento da criação desse objeto que vocês podem gerar ali um ID, colocar na propriedade ID do objeto categoria, defino aqui uma unidade de estoque igual a 10, armazeno ele localmente na seção também, e aqui que acontece de fato a sincronização, save changes async. Ele faz o commit, ele envia para o banco de dados, né, todo, toda essa sessão. E se caso você não utiliza o save changes, ele automaticamente não sincroniza, né? Ele dá um rollback de forma transparente. E aqui esse user ele libera o recurso, né, no final do async session. Certo. Então a gente vai rodar esse storing aqui.
Certo, demorou um pouquinho, a internet aqui tá bem ruim por causa da chuva, tá caindo uma tempestade, certo? Agora aqui a gente já tem os nossos objetos criados. Categorias, produtos, e a parte interessante é essa parte aqui de índices. Eu quero chegar nessa parte para mostrar como os índices eles são gerados de maneira automática, né? Certo. Agora eu vou executar o book insert, eu vou diminuir a quantidade de registros que eu envio, porque eu não sei se vai demorar muito, mas vamos lá. O book insert, essa daqui é uma operação de book insert, quando a gente quer enviar muitos dados para o banco de dados, a gente utiliza o book insert, né? A gente não fica fazendo, a gente não faz aquela ideia de loop inserindo cada item, mas a gente usa essa operação que ela é performática. Essa operação ela envia os dados para o banco de dados em forma de batches. Cada batch ele é ACID, né? Mas um batch em relação ao outro não é ACID. A operação como um todo do book insert não é ACID. Mas ela é super performática. Então aqui a gente cria uma lista de categorias, eu crio em torno aqui de 500 categorias e faço o book insert dessas 500 categorias. E o book insert, só lembrando que ele funciona como se fosse uma stream de dados e o próprio servidor ele vai gerenciando o tamanho dessa stream, né? Então ele vai processando aquilo que ele dá conta. Agora eu vou gerar aqui, eu vou diminuir essa quantidade para facilitar aqui. Eu vou colocar 2 milhões de registros. Eu vou criar 2 milhões de registros, 2 milhões de produtos. Aqui eu crio uma variável randômica só para gerar aqui algumas informações randômicas, como para a gente poder pegar ali da lista de categorias algumas categorias de maneira aleatória, né? Gerado um número de 0 a 500, 0 a 499, e aqui eu vou colocando um nome randômico também para elas. E é basicamente book insert.store assim que ele já começa a enviar os dados para o servidor. Ele não precisa de um save changes assim. Então eu vou executar essa. Vamos ver quanto tempo vai demorar. A gente pode acompanhar aqui também o servidor atualizando em tempo real. Aqui, ó. Ele vai. Deixa eu dar um zoom. Aqui a gente vai cadastrando em batches 800 mil registros. Quase 1 milhão e 200 mil registros. Aqui está um pouco lento por causa da. Eu estou utilizando a internet do celular para fazer essa live. Ok, temos 2 milhões de registros. Beleza? Agora a gente vai passar para duas partes importantes aqui, que é o loading e o query. Né? No banco de dados relacional a gente tem um select, aqui a gente tem um load e query. Qual que é a diferença do load e do query? O load ele é utilizado, ele é a melhor. Quando você tem os IDs diretamente de cada documento, é melhor você utilizar o load, por quê? Porque ele busca diretamente pelo ID do documento. Então, ele vai ser muito mais performático do que o query quando você tem o ID do documento, certo? Então, sempre dê preferência por utilizar o loading quando você tem somente o ID do documento. Nesse caso, o load, ele não, você não consegue utilizar
alguns tipos de filtro, tipo where, ordenação, etc. Porque o query ele é melhor utilizado para isso porque ele vai trabalhar diretamente com índices. E daí ele consegue melhorar a performance, nesse caso, dessas buscas, quando a gente quer filtrar por propriedades. Então, vamos passar primeiro aqui pelo load. Então, a mesma coisa, a gente precisa abrir uma sessão assíncrona a partir do Document Store. Aqui eu estou utilizando um ID de um produto, né? Esse daqui é o formato de um ID do tipo Hilo, né? Vocês podem consultar melhor a documentação para entender como isso funciona, é bem interessante. Então, aqui a gente faz um load async de um produto utilizando o seu ID. E nesse mesmo momento aqui, que eu vou lá no banco de dados fazer essa query, eu já utilizo essa outra propriedade include, que ela é como se fosse um join, né, entre aspas, só que ela não faz relacionamento, né? Ela vai buscar diretamente por um documento que é o documento de uma categoria, porque essa propriedade é o ID da categoria. Então, ele já vai trazer, além do produto, a categoria relacionada a esse produto. E nesse momento aqui embaixo, quando eu faço um load async desta categoria, eu não estou fazendo uma chamada mais para o servidor. Eu estou fazendo uma chamada local na seção local, porque a categoria já está na seção local. Então, isso melhora tremendamente a performance. Eu posso utilizar mais de um include se eu quiser trazer outros documentos. Então, use e abuse do include para não ficar fazendo chamadas desnecessárias para o banco de dados. Aqui eu faço o accession só para garantir que trouxe os documentos. E aqui eu também posso carregar uma lista de produtos baseado numa lista de IDs, certo? Então, vamos rodar essa query. Não, é o load. Certo? Essa operação ela é bem rápida, né? Porque ele está buscando diretamente pelo ID. Certo, agora a gente vai passar para a operação de querying. A operação de querying é onde que a gente vai conseguir ver a operação da indexação automática, né? E a gente vai conseguir utilizar algumas operações aqui interessantes de where, order by descend, aqui para a gente poder filtrar por uma propriedade de um documento, né? O order by descending, para a gente poder fazer uma ordenação decrescente, né? Pelo nome. Aqui a gente pode usar skip take para a gente poder trabalhar com paginações, select para poder transformar, né, um objeto para uma lista de strings, né, que essas strings são os names, os nomes dos produtos, e o toList é assim que ele materializa de fato todas essas operações, envia para o banco de dados para poder retornar a lista de produtos que a gente quer, a lista de nomes de produtos que a gente quer. Então eu vou executar ela a primeira vez aqui, eu vou fazer esse querying, a gente vai ver quanto tempo que vai levar. Aí que vai ser a mágica dos índices inteligentes criados automaticamente. Certo. Demorou um pouquinho, né? Porque não existiam índices criados anteriormente. E como a gente fez uma filtragem para o Units in Stock e Name, então ele automaticamente vai criar para nós os índices baseados nessas propriedades. A gente pode acessar aqui. E a gente tem aqui os nossos índices criados. A gente pode ver aqui que esse índice ele indexou 2.000.001 registros e ele está atualizado, up to date, porque ele faz isso em background. Então, quando você tem muitos registros, você consegue ver em tempo real ele sendo atualizado aqui. A gente pode abrir aqui e ver que ele foi inteligentemente, ele detectou os filtros
e fez a indexação automática para nós, a partir dessas propriedades. Então, agora que a gente vai rodar novamente esses testes, esse querying, para ver o quão rápido ele vai executar essa... Ali, pronto, ele já executou. De vários segundos, ele levou 661 milissegundos. Então, esses são por dedo dos índices. Sempre criem índices nos seus bancos de dados, e os índices eles têm que ser criados de maneira inteligente também, né? O RavenDB ele permite que a gente possa criar os índices estáticos, né? A gente pode criar as nossas próprias regras de índices. Então, certo, agora eu vou passar para o Apply Changes. O Apply Changes ele é basicamente uma operação simples de alteração de alguma propriedade de um banco de dados, de um documento. A partir de uma sessão assíncrona, eu vou carregar o documento com esse ID. Também já vou carregar a categoria junto. Pego a categoria aqui embaixo. Aí eu vou alterar o nome e o nome do produto e da categoria. Bem simples, né? Não precisa ter uma operação update. Como essas duas entidades elas já foram carregadas do banco de dados, já estão traqueadas na sessão, eu posso alterar normalmente a propriedade, dou um save changes para comitar e pronto, a gente tem a aplicação de update, né, da nossa entidade, pronto, executado corretamente. Certo? Agora a gente vai passar para uma operação de delete. Delete também simples. A partir de uma sessão assíncrona, eu carrego o documento produto e eu utilizo o método delete da sessão para deletar esse produto e save changes para sincronizar com o banco de dados. Delete. Outra operação que a gente pode ver aqui bem interessante é que a gente consegue vincular um anexo a um arquivo, né, por exemplo, a um documento. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma imagem aqui na raiz do meu diretório, que é um PNG. Eu vou carregar um produto e vou utilizar dentro da seção o Advanced Attachments Store, passando o ID do produto que eu quero vincular ao arquivo, eu passo o nome para esse anexo, né? Passo o arquivo, que é um file stream, e aqui eu passo o tipo do arquivo, que é um PNG, e dou um save changes para eu poder comitar as alterações. Então vamos rodar. Certo, agora eu vou usar a RQL para a gente poder visualizar melhor esse documento. Eu entro aqui no banco de dados, query. Então, se você tem dúvida inicialmente, tem um livro do RavenDB que ele mostra vários exemplos de query, como vários comandos que você pode utilizar e como utilizar. Aqui a gente tem algumas amostras, né, de RQL. Ele é bem intuitivo, né, ele é bem baseado ali no link do C Sharp, certo? Então, vamos procurar esse documento. From, agora vem a collection, quero procurar dentro da collection produtos, aonde o ID, né, tem que utilizar esse método. Ele é como se fosse uma função, né, que ele executasse, nesse caso, que o ID ele é nativo, né, essa propriedade aqui do RavenDB, e aqui eu coloco, e aqui a gente tem a busca, né, bem simples a query language. Eu acesso o documento, e aqui a gente tem o formato de um documento, é simplesmente um JSON com alguns metadados aqui. Esses metadados, ele, por exemplo, aqui, tá vendo? Ele tem esse @flags, que ele has attachments, significa que ele tem anexo. E os anexos estão aqui, que é esse arquivo, e a gente pode baixar ele. Aqui tem outras coisas interessantes, por exemplo, revisão. A gente pode criar revisão de documentos para a gente poder saber no tempo como ele foi sendo alterado, documentos relacionados, tá vendo? Esse produto, ele é relacionado com a categoria 1A, porque ele tem essa referência desse ID aqui, então ele já tem essa inteligência
Tem algumas outras coisas interessantes, contadores distribuídos, dados time series, séries temporais, né? Se você capta dados, por exemplo, de sensores e quer ver ele ao longo do tempo, você consegue fazer inúmeras coisas interessantes aqui. Certo? Agora, uma outra coisa bem legal do RavenDB é o Full Text Search. O Full Text Search ele realiza, né, buscas poderosas em textos completos dentro de documentos. Isso significa, né, que a gente não precisa ficar utilizando contains, ou igual no bancos relacionais você tem um like, né? Ele é muito mais poderoso quando você quer buscar textos completos dentro de documentos. Então, ele é uma operação bem simples. Ele abre uma sessão assíncrona. A partir dessa sessão assíncrona, a gente utiliza essa opção de query, né? Por quê? Porque o Full-Text Search ele utiliza também indexação para ser rápido. E a gente utiliza esse método search. Esse método search, a gente define qual propriedade a gente quer fazer uma busca de texto completa e que a gente passa a lista, uma lista de strings, né? Falando quais textos a gente quer. Então, ele vai buscar todas as entidades produtos que contenham, né, no nome, essas strings. Você também pode passar parâmetros adicionais falando que você quer somente produtos que tenha esse texto e esse texto, né? Então a gente pode utilizar essas operações de OR ou AND, e a gente também tem uma operação de guess, que é tipo assim, ele tentar achar, né? Ele tentar adivinhar, né, os documentos que tenham esse padrão. Então aqui a gente pode executar também full text search, e ele vai buscar para nós fazer essa busca no banco de dados. Tá, ele está demorando um pouquinho, por quê? Porque o Full Text Search ele também cria índice, né? Ele cria índice, então a gente pode ver aqui, ó, ele criou um novo índice e aqui está sendo sincronizado todos os registros. 88% e running 100%. Indexou todos esses registros e aqui ele criou um índice só para o by search, né? Só para o Full Text Search. Então, o by search pelo name e in unit of stock. E aqui ele automaticamente determinou qual a propriedade, né, que eu estou utilizando o search, que é o name. Então, ele coloca esse checkzinho aqui, search, no name. E se eu rodar a segunda vez, ele vai executar ele vai executar bem mais rápido. Certo, já executou. 588 milissegundos. Bom, de workshop é isso. Teria muito mais coisas para a gente mostrar, falar sobre time series, séries temporais, dados geográficos, facets também, que é uma forma de você conseguir categorizar documentos de uma maneira inteligente, inúmeras outras features para falar, mas aqui eu poderia ficar mais horas e horas falando. Então, finalizando a apresentação, meu nome é Frederico Ferreira Bittencourt, né? Sou CTO e sócio da Leadsoft Soluções Web, aqui de Curitiba, sou mineiro, amante de pão de queijo, bacharel em engenharia eletrônica, pós-graduado em arquitetura de software distribuído e eu já tenho uma experiência grande com sistemas embarcados e agora eu estou trabalhando, né, como CTO em aplicações web, desenvolvedor C Sharp, Node.js, Golang, arquiteto de software, tenho experiências com DevOps também, arquitetura cloud, AWS, e é isso. Aí tem um QR Code, vocês podem conferir esses códigos, escaneando esse QR Code, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir lá issues, que a gente responde. No README também do repositório tem o meu LinkedIn, vocês podem me contactar por lá. E a gente pode trocar mais ideias sobre RavenDB. Então é isso por hoje.
Esse foi um rápido workshop sobre o RavenDB. Para quem ainda não conhece, né? E quem não conhece, espero que tenha adquirido pelo menos um pouquinho mais de conhecimento sobre essa ferramenta extremamente eficiente, simples, né? E espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos e